Olá, turma. Nesse vídeo vamos resolver, os exercícios da atividade 4, que fala sobre balanceamento. Então, para a gente falar sobre balanceamento, primeiramente a gente tem que lembrar sobre o nosso querido amigo Lavoisier. O que Lavoisier falava? Lavoisier falava que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que significa isso? Quer dizer que quando uma substância sofre um processo de reação química, você não vai perder nenhum átomo, você não vai perder massa, você vai converter, vai ter uma transformação de uma substância em outra. Então, os átomos não se perdem, os átomos não somem e eles também não se criam do nada. Então, quando a gente fala nisso numa reação química, a gente vai observar, por exemplo, aqui. Primeira coisa, quando você representa uma reação química, você tem a parte dos reagentes e a parte dos produtos. Sempre serão separados por uma setinha que indica o processo, o sentido da reação química. Aqui você tem dois reagentes, duas substâncias que reagiram entre si e formaram três produtos diferentes. Só que, quando você observa lá, vamos relembrar que a gente viu, na atividade anterior, vimos sobre coeficientes, sobre índices, e a gente viu que o quê? O índice que tem abaixo do elemento químico significa quantos átomos tem, certo? Então, lá nos reagentes, a gente tinha 2 átomos de sódio, Na. Lá nos produtos, quantos átomos a gente tem? Cadê o outro? O que foi feito com o outro sódio? Então, ele não pode ter se perdido. Por isso que a gente faz o balanceamento, para ele ficar com a mesma quantidade. E aí, agora, nesse momento que você vai acrescentar um coeficiente, que é para colocar a mesma quantidade. Então, se eu tenho 2 átomos aqui, eu preciso ter 2 aqui também. Como que eu faço isso? Acrescento o número 2 antes da substância, para ficar com 2 sódios também. Só que você tem que lembrar que o quê? O coeficiente, ele não multiplica só o primeiro, no caso, o primeiro elemento químico. Ele também vai influenciar no segundo. Então, aqui a gente passa a ter 2 cloros. Se você tá com 2 de cá, o que você tem que ter do outro lado? 2 também. Então, você vai vir aqui e colocar um 2. Beleza. Temos 2 sódios, 2 cloros de cada lado. O que acontece com o hidrogênio? Multiplica também, certo? 2 vezes 1, 2. Aí, a gente confere do lado de cá. Quantos hidrogênios que eu tenho? 2 também. Então, está tudo ok. Quais elementos químicos que falta conferir? Carbono, um de um lado, um do outro, e o oxigênio. De cá, a gente tem 3, e daqui 2 mais 1, 3 também. Então, você percebe agora que a gente tem a mesma quantidade de átomos de cada lado. E se você for calcular a massa molecular de cada, no caso dos reagentes, é igual à massa molecular de todos os produtos, se você somar todas elas, certo? Por isso que é importante fazer o balanceamento, porque a gente não pode simplesmente sumir com os átomos ou aparecer com eles do nada. Então, na atividade, o que é para você fazer? É para você trabalhar balanceamento. Então, na primeira questão, a gente tem ali uma reação química, em que Mg, que é o magnésio, reage com ácido clorídrico, HCl, formando cloreto de magnésio mais o hidrogênio. E aí pede para fazer o quê? Após realizar o balanceamento. Então, você tem que realizar esse balanceamento pelo método macho. A escolha do método de balanceamento se baseou por aquele que vocês poderiam achar mais fácil. Existem métodos diferentes, dentre eles o mais utilizado é da tentativa, que é você simplesmente ir tentando possibilidades de balancear até chegar na forma correta. Porém, esse tipo de balanceamento às vezes pode te levar a se perder em algum momento e você tem que reiniciar o balanceamento. E aí, determinar por qual elemento químico começa é uma forma de facilitar esse processo.
Então, no método macho, a gente começa sempre pelo metal. Professora, como que eu sei o que é um metal? Tabela periódica. Então, na tabela periódica, você consegue saber quais famílias são de metais, quais são ametais, e aí você vai faltar só os últimos elementos químicos, né? Que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o metal aqui que a gente tem é o magnésio. Então, você olha, desse lado eu tenho 1, e de cá eu também tenho 1. Então, a gente tem a mesma quantidade dos... Então, agora a gente vai olhar o cloro. O cloro, de um lado, ele tem um elemento químico, né, um átomo, e do outro a gente tem 2. Então, nesse caso, você já percebe que o que? Está diferenciado. A quantidade que tem de átomos de cloro no reagente é diferente do produto. E a gente tem que fazer que fique com a mesma quantidade. Por isso, o que eu vou fazer? Para isso chegar a 2, eu posso multiplicar esse número por 2, correto? Então, eu vou colocar o coeficiente na minha molécula. Então, 2HCl. Então, lembre-se, se você multiplicou o cloro, você também multiplica o hidrogênio. Então, aqui o hidrogênio agora passa também a ser 2. E aí, conferindo com o último, que também tem 2. Então, você percebe que o quê? Magnésio tem 1 átomo de cada lado, hidrogênio 2 de cada lado e cloro 2 de cada lado. Então, a gente fez o balanceamento. Ah, e agora o que faz a pergunta? Quais serão seus coeficientes estequiométricos? Então, a gente vai olhar o quê? Quais são os numerais que vêm antes, né, de cada substância da reação. Então, magnésio não tem nada, então quer dizer que é 1. Depois você tem o HCl, é 2. Não tem nada, é 1 e 1. Então, vai ser 1, 2, 1, 1. E aí, você vai marcar a alternativa que corresponde a essa opção, que é a letra A. Confere? Então, dando continuidade, a gente vai fazer agora a questão número 2, que diz: faça o balanceamento das seguintes equações. A questão ela não designou o tipo de balanceamento, né, o método de balanceamento que é para você utilizar, mas, como eu tinha dito anteriormente, o método macho ele é um dos métodos mais simples de realizar o balanceamento e que só vai ter uma diferença muito grande do método de oxirredução. E aí, nesses casos que apareceu o método de oxirredução, ele vai aparecer sendo exigido na questão, e aí você vai aprender ele posteriormente. Creio que no segundo semestre a gente trabalha mais sobre esse outro método. Porém, se caso você tenha contato com algum outro método de balanceamento e ache que ele se adequa mais ao seu estilo, tudo bem você utilizar também, ok? Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem uma equação, na letra B, a gente tem outra. Qual a melhor forma da gente iniciar esse balanceamento? Vamos separar os elementos químicos aqui do lado, para a gente facilitar e ver se a gente está conseguindo fazer. Então, eu vou colocar aqui, de um lado, os reagentes, do outro, os produtos. Então, a gente tem enxofre, oxigênio, sódio e hidrogênio, ok? Então, nos nossos produtos, nos nossos reagentes, a gente tem um enxofre. Lá nos produtos, a gente também tem um. Oxigênio, aqui a gente tem 2 mais 1, a gente tem 3. E lá no final, a gente tem 3 mais 1, a gente tem 4. O sódio, eu tenho 1 daqui e daqui eu tenho 2. E por último, o hidrogênio, eu tenho 1 de cá e 2 de cá. Então, você percebe pelas quantidades que estão diferentes. Se está diferente, a equação não está balanceada. Como faremos o balanceamento? Vamos utilizar o método macho, ok? Então, no método macho, quem é primeiro? Metal. Qual elemento aqui é o metal? É o sódio, família 1A ou família 1 da tabela periódica. Então, você tem aqui 1 de cá e 2 de cá. Para ficar da mesma quantidade, você pode multiplicar aqui por 2, correto? E aí, você vai aonde colocar esse 2? Lá na frente da molécula, que nos reagentes tem o sódio. Então, ver cá e colocar o 2. Lembra que quando você põe o 2 antes da molécula, você vai multiplicar a molécula inteira.
Então, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar também o oxigênio e também o hidrogênio. Então, a gente vai mudar essa quantidade. Aqui vai multiplicar por 2. E aqui agora vai ficar o quê? 2 mais 2, 4, né? Então, vou riscar aqui e colocar um 4 aqui na frente. Então, ó, confere. Enxofre balanceou, oxigênio balanceou, sódio balanceou, hidrogênio também. Então, nesse caso, quando você já conseguiu fazer o balanceamento, você nem precisa finalizar. Começando pelo metal, a gente já balanceou toda a equação. E aí, a gente conferiu que tá a mesma quantidade. Então, o balanceamento foi só esse. Acrescentou o 2 antes do hidróxido de sódio, né, o NaOH, você fez todo o balanceamento da equação, ok? Então, a equação balanceada fica como? SO2 mais 2NaOH, setinha de reação, forma Na2SO3 mais H2O. Então, temos aqui a minha equação toda balanceada. Então, na letra B, a gente vai fazer o mesmo. Então, vamos fazer o balanceamento da letra B. Eu já reescrevi, né, a minha equação aqui, para facilitar, porque eu vi que a digitação ficou muito pequena. Então, reescrevi a equação e aí vou colocar os elementos químicos aqui do lado. Então, eu tenho o bário nos produtos e nos reagentes, né? Tem oxigênio nos reagentes e nos produtos. Tenho hidrogênio, nitrogênio e só, né? Então, vamos lá. O bário eu tenho um de um lado e um do outro. O oxigênio eu tenho 4 mais 3, 7. E de cá eu tenho 3 vezes 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, a gente já vê que tá uma quantidade diferente. Agora, o hidrogênio. O hidrogênio, desse lado, eu só tenho 1. E desse lado, eu tenho 2. Também tá diferente. E o nitrogênio, de cá eu tenho 1. E de cá eu tenho 1 vezes 2, 2. Lembra sempre, se os elementos químicos estão entre parênteses, ele multiplica pelo valor que está de fora, ok? Então, vamos fazer o balanceamento. Lembra sempre que método macho começa pelo metal. Quem é metal é o bário, Ba. Quantidades iguais, correto? Não preciso mexer. Vamos olhar agora quem? A metal, diferente de oxigênio e hidrogênio. Sobrou quem? Nitrogênio. Estão diferentes, a gente tem que fazer que fiquem a mesma quantidade. Como que eu vou fazer isso? Vou multiplicar o 1 por 2, e ele vai ficar 2. Mas onde eu vou colocar esse 2? Vou colocar ele na frente da molécula que ele tá lá nos reagentes, ok? Lembra que essa coluna aqui é dos reagentes. Então, vou colocar ele aqui na frente, ó. Coloquei aqui. Então, 2 vai multiplicar o H também. Agora, já tá a mesma quantidade. E ele vai acabar multiplicando o oxigênio também. Então, a gente vai mudar essa quantidade. 2 vezes 3 deu 6, né? 6 mais 4, 10. Então, vou rabiscar aqui e vou colocar um 10. Olha só, a gente acabou de balancear toda a equação. Então, a gente confere agora, estão todos na mesma quantidade, então a gente finalizou o balanceamento. O 2 aqui no ácido nítrico, ele foi suficiente para poder fazer o balanceamento de toda a equação. Confere? Agora, nós faremos a número 3. Qual das equações abaixo está balanceada de forma incorreta? Então, incorreta já está até em negrito, né, pra gente destacar que eu quero a forma incorreta. Então, se é incorreta, quer dizer o quê? A equação não está balanceada. Ela vai ter quantidades diferentes de átomos do lado dos reagentes ou do lado dos produtos. Então, vamos conferir cada uma das equações. Então, na letra A, você tem um K, né, um potássio de um lado e um do outro. Ok. Cloro, tenho um de K, um de K. Ok também. Oxigênio, de K eu tenho 4, de K eu tenho 4. Então, a gente tem quantidades iguais. Vou até anotar aqui embaixo a quantidade de cada um, para vocês verem que deu a mesma quantidade. Então, ela está balanceada. Então, essa aqui está balanceada. Letra B, ferro. Desse lado, 2.
E do lado de cá, 1 vezes 2, 2 também. Hidrogênio, daqui eu tenho 6, e daqui eu tenho 12. Ó, a gente já viu uma diferença aí. Depois o enxofre, 3, e o oxigênio, 12. Aqui, então, 3 e aqui, 12. Então, a gente já vê que o hidrogênio, ele já tá diferente, né? Já tá não balanceado, porque para estar balanceado, eu tinha que ter 12 hidrogênios de cada lado, ou 6 hidrogênios de cada lado. Então, essa aqui é a que tá errada, mas vamos conferir as outras. Carbono, 12, e de cá 12. Hidrogênio, 22, e daqui 22. Oxigênio, 11, e daqui 11 também. Então, essa também tá ok. Carbono daqui, 4, aqui 4. 8 hidrogênios, aqui 8. Oxigênios, 2 mais 10, a gente tem 12, né? E aqui eu tenho o quê? 8 mais 4, 12 também. O sódio aqui embaixo, então essa aqui também tá ok. O sódio aqui embaixo, 2 e aqui 2. Hidrogênio, 2 e de cá, 2 também. Carbono, 1 vezes 2, 2. E carbono de cá eu tenho 1 aqui, mais 1 aqui, 2 também. E o oxigênio, 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 3, mais 2, 5, mais 1, 6. Então, também está balanceada da forma correta. Então, o que a gente olhou? Quantidade de átomos. Qual a única substância que a quantidade dos reagentes está diferente dos produtos? Foi a letra B. Então, a resposta dela é a letra B, ok? Vou marcar aqui a letra B. Então, o balanceamento é isso, você sempre vai conferir os coeficientes, você vai conferir os índices de cada elemento, olha quantos tem do lado dos reagentes, do lado dos produtos. E aí, a quantidade que estiver desigual é a que você tem que, né, converter, acrescentar um número para deixá-la de forma igual. Então, espero que tenham compreendido. É isso.